Salve! E aí? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando aí? Então tá bom. Tô com saudades, hein? Mas tem alguém que tá com saudade também. Teve que dar um oi. Ele tá aqui de olho, viu? Você acha que ele não tá de olho, não? Tá aqui trabalhando também na quarentena. Você acha que não? Tá aqui me vistoriando aqui, ó. Também tá de olho em vocês, hein? Então, chega de conversa. Vamos lá. Vamos terminar essa matéria desse trimestre pra gente já ficar tranquilo, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai falar de números racionais. A gente já falou um pouquinho deles ano passado, agora a gente vai dar mais uma relembrada. O que são números racionais? Os números racionais são aqueles números que são os números divisíveis. Tá? Porque a gente lembrava do ano passado que a gente tinha falado que razão na matemática significava divisão. O que vai mudar do ano passado para cá? É que agora a gente vai conseguir impor os números negativos e positivos dentro deles, tá? Então, mas antes da gente colocar os sinais, vamos revisar um pouquinho dos números racionais, tá? Começando pelas frações. O que a gente falava das frações, tá? Ela tem aquela estrutura dela, que na parte de cima a gente tem o numerador e na parte de baixo o denominador, tá? O numerador é a quantidade de partes que eu tenho e o denominador é quantas partes foi dividida essa fração, certo? Tranquilo. Como é que a gente lia as frações? Falava na ordem cardinal em cima e na ordem ordinal embaixo, né? 2 terços, tá? Do 2 ao 9, até o 10, né, no caso. Se a gente falava nessa ordem, depois acima do 10, 11, 12, 13, assim vai. A gente colocava o quê? Avos, né? Então aqui seria 3 avos. Bom, só que a gente lembra, tá? O que é importante da gente falar das frações? Vamos para algumas operações básicas. Dentre elas a soma e a subtração. O que a gente precisava lembrar da soma e da subtração? Que a gente precisa ter denominadores iguais para efetuar essas contas. E como é que a gente iguala denominadores nas frações? Fazendo o MMC. Então, acho que vou dar um exemplozinho básico aqui sobre o MMC para a gente relembrar. Então, se eu colocar 2 terços mais 3 quartos, fazendo o MMC aqui dessas frações, tá? Eu posso fazer aquela parte lateral, assim, separado se a gente não lembrar, né? Assim, fatorando o número bonitinho, depois multiplicando, né? 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, ou multiplicar os denominadores entre si. E caso dê um valor que não seja o mínimo múltiplo comum, nós simplificamos. Mas, vamos lá. Depois o que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3 vezes 3, 9. Agora a gente pode somar os numeradores. 8 mais 9, 17. 12 avos. Isso tanto na soma quanto na subtração. Dica: quando eu multiplico os denominadores entre si para fazer o MMC, né, para fazer a operação, sempre quando a gente dividir
pelo de baixo aqui, o resultado vai ser o do lado. Ó, 12 dividido por 3, 4. Vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3. Vezes 3, 9. Tá? Fica um pouco mais simples a gente fazer essa conta e mais rápido. Agora, qual que é a diferença dessa para o ano passado? A diferença é que agora as regras de sinais entram, tá? Os números inteiros entram junto. Que, na verdade, é só as operações, né, no caso, porque o número inteiro não é um número racional, né? O número inteiro, como o nome já diz, ele é inteiro. O que muda são os sinais. Então, eu posso colocar, vamos supor, um 4 quintos, um menos 4 quintos, menos 3 oitavos, por exemplo. Isso aqui, está acontecendo uma subtração aqui de números fracionários. Como que eu resolvo isso? Fazendo o MMC igual nos denominadores. O mínimo múltiplo comum de 5 e 8, 40. O que eu faço? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 4, 32. Olha o sinal. 40 dividido por 8, 5. Vezes 3, 15. Olha o sinal. E agora, se a gente reparar, o que está acontecendo aqui? Sinais iguais. O que eu faço com os sinais iguais? Somo. E conservo o sinal do maior. Certo? Olha só. Não tem diferença nenhuma para o ano passado. A novidade é que agora os sinais têm prioridade, tá? Vamos lá. Multiplicação de frações. Passando pela soma e subtração, fica mais simples, tá? A multiplicação, como é que a gente fazia a multiplicação de fração? De cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Calma aí, jovem. Não se desespere que a gente já vai falar dos golpes ainda e das simplificações. Mas vamos dar ênfase primeiro às operações básicas. Então, na multiplicação, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vou fazer mais uma. Sete vezes 8, 56. 5 vezes 3, 15. Beleza. E o que mais? Vamos lá. Falar também das regras de sinais. Lembra como é que a gente fazia a multiplicação de número negativo? Jogo de sinal, correto? Então, se a gente tivesse, vamos supor, um menos 3 oitavos vezes 4 sétimos, por exemplo. O que a gente faz? De cima para o de cima e o de baixo para o de baixo. 3 vezes 4, 12. 8 vezes 7, 56. Fazendo a regra de sinal menos com mais, menos. Tranquilo. Depois a gente vai falar sobre a simplificação. Vamos para a divisão. Divisão de fração tem aquela regrinha, né? Que é conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Lembra-se disso? Vamos dar um exemplo agora. Sei lá, 3 quintos dividido por 7 nonos, por exemplo. Divisão de fração, então, pela regrinha, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Ó, inverso é quando eu inverto de posição, não é trocar o sinal, hein? Trocar o sinal é o oposto. Então vai ficar 9 sétimos. Agora eu faço a multiplicação normal, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 3 vezes 9, 27. 5 vezes 7, 35. Tá? E isso também se aplica aos números com sinais diferentes. Sei lá, 1 menos 2 terços dividido por menos 5 quartos. O que a gente faz? Divisão de fração, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Menos com menos, mais. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Certo?
Isso, divisão de frações. Agora, vamos falar um pouquinho da potenciação de frações. Bom, potenciação de fração é bem simples, tá? Eu tenho que fazer o chuveirinho, tá? Tanto no numerador quanto no denominador. Se a gente não quiser fazer direto, a gente separa, tá? Aí depois 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. E mesma coisa com os sinais. Ó, base negativa. Expoente ímpar, negativo. Fazendo chuveirinho, 5 ao cubo, 125. 3 ao cubo, 27. Sem muito segredo na potenciação. Tão um pouco na radiciação. Tá? A gente já relembra algumas raízes exatas. Como a gente faz? Vamos supor, raiz de 64, 25 avos. Qual seria o melhor método de fazer uma radiciação? Separar os termos, tá? Para a gente relembrar as raízes mais fáceis. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 25, 5. Certo? Cuidado, lembra que a gente já falou que não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Então, a gente não vai dar muita ênfase agora aos números negativos aqui. Só a dissolução dessas raízes fracionárias. Beleza? Agora, para a gente terminar, vamos relembrar a simplificação de frações. O que é simplificação na matemática? É redução. Que forma? Divisão. Tá? Eu vou reduzir a minha fração, tá? Lembra que a gente também pode falar frações irredutíveis? A gente reduz ela ao menor denominador possível. Frações irredutíveis. Como? Fazendo divisões. Então, se eu colocar, vamos supor, um 28 sobre 20, dá para simplificar? Dá. A gente pode pensar de duas formas. Pô, é par. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Mas se a gente for um pouquinho mais rápido, a gente consegue simplificar por 4. Tá? E aí, vai ficar como? 28 dividido por 4, 7. E 20 dividido por 4, 5. Ah, mas eu não percebi que dava para dividir por 4. Normalmente, você teria que fazer 2 vezes essa conta. Por 2 uma vez e por 2 novamente para chegar na fração irredutível. Ah, lembrei como é que faz isso. Tranquilo. O que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber daqueles golpes. Como aqueles golpes? Vamos supor, eu vou pegar um 2/3 vezes 3/5, por exemplo. Lembra que a gente pode cortar? Esse corte é uma divisão, tá? Eu estou dividindo por 3 em cima e 3 embaixo. E o que sobrou? O 2 e o 5. Tá? Ah, mas eu não consegui perceber que eu poderia fazer isso. Como é que eu chego nessa fração simplificada? Ué, resolve ela normalmente, ó. Depois simplifica. Isso é só para ganhar tempo. Multiplicação de fração, multiplico de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Agora eu consigo simplificar? Sim. Por quanto? Por 3. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Tá lá, ó. Mesma fração, tá? Então, essa questão do golpe, tá? Golpe, a gente pode ir fazendo conforme a gente prestando atenção ou estiver inspirado, tá? Vou fazer mais um pouquinho maior, pra gente ver. Dá pra fazer. Sei lá, 8/25 dividido por 15/6, por exemplo. Olha só o que a gente pode fazer. A gente pode simplificar essa por
5 e essa por 5. Aqui vai dar 3, correto? Ó, 25 dividido por 5, 5. 15 dividido por 5, 3, tá? E depois esse 3 com esse 6, que vai sobrar 2. E esse 2 com esse 8, que vai sobrar 4. Nossa, Vitor, o que sobrou? Ó, sobrou esse e esse. 4 quintos. Nossa, que difícil. Eu não consegui perceber assim. Não tem problema, tá? Isso aqui é um modo, se você perceber que você pode fazer isso. Porque se eu faço essa conta, ó, é que previne a gente de fazer conta, imagina. 8 vezes 15? Quanto que é 8 vezes 15? 120. 25 vezes 6. Eu acho que é 150. Tá? Se eu não me engano. Daí a gente pode simplificar. Dá para cortar o 0 com 0? Dá. Já dá 12 sobre 15. Depois eu divido por 3, que vai dar 4. E 5. 4 quintos. Só que a gente demoraria mais para fazer essa conta. Então, fiquem ligados com isso. Então, fração é isso.